ser usados contra vocês, né? Legalmente. E o pior é que é mesmo. Não é brinquedo, não. Você tá gravando e vocês estão cientes que estão gravando esse encontro. Isso pode ser usado contra vocês, contra mim também, se eu falar qualquer bobagem aqui. Então, cuidados no que vocês dizem. Tá certo? Beleza? Faça o exercício de fixação, não esqueçam. A parte 1 só é até hoje, tá? Só é até hoje. A maioria fez, acho que uns 4 ficaram sem fazer. Ô, professor, Oi, pode perguntar. por que o senhor só deu 15 dias na atividade do Classroom dessa unidade? Ah, eu estou fazendo isso para não acumular para o final. Que também foi uma coisa que foi conversado Ah, tudo bem. na reunião, que estava tendo muita atividade acumulando no mesmo dia. Estava acumulando no mesmo dia por quê? Porque você passa com um mês e você deixa, por exemplo, lá para o dia 1º de junho, aí todo mundo, 1º de junho, 1º de junho, 1º de junho. Aí eu estou fazendo, né? Até porque, como ali são falado, né? Não tem nenhuma leitura de artigo, isso também facilita só deixar 15 dias. Então, também não deixem de fazer o exercício do Google Classroom, que é sobre a China, né? Responsabilidade internacional da China pela pandemia. Tem um artigo do Mauzuoli que era para eu ter deixado. Quando eu terminar a exposição aqui, eu deixo. Que ele aborda a temática. Se vocês se interessarem sobre o tema, e eu sei que muitos de vocês gostam de estudar a China, tem perspectivas, inclusive, alguns estudam chinês, né? A China, dentro daquela coisa, é uma oportunidade de negócio, como inclusive a gente teve egresso, teve uma aluna, esqueci o nome dela, que ela trabalha muito com a China, uma aluna egressa, que ela até se apresentou no dia dos 10 anos. Eu esqueci o nome daquela menina, que era da primeira turma, meu Deus. Agora eu esqueci, que era da turma de Renan. Esqueci o nome, não sei se é Carolina, alguma coisa assim, acho que é Carol também. De tanta Carol em RI, já notaram, né? Eu tenho ela no meu Facebook aqui. Eu tenho ela. Ela foi minha aluna, claro. Eu estou ensinando o curso desde a primeira turma, né? Mas eu não lembro o nome da pessoa. Eu acho que é Carol, alguma coisa assim. Mas como eu disse, a quantidade de Carol que tem no curso, inclusive a nossa Carolina que está por aqui, né? Pronto, gente. Alguma dúvida sobre essa questão dos exercícios? Então, os exercícios eu vou deixar 15 dias. E também foi solicitado que ficasse preferencialmente o prazo dentro do dia da aula do professor para não ter choque, sabe? E aí a gente tem um calendário que lá todos os professores colocam as atividades, justamente para poder organizar. E também foi pedido que evitasse colocar tudo para o fim, porque mesmo que você der muito tempo, aquela velha mania do brasileiro de deixar para responder na última hora, né? Então, é por isso que eu estou trabalhando 15 dias, 15 dias para você responderem, tá? Então, não deixem até hoje de fazer. Quem não fizer já leva as 2 faltinhas, né? Que ali são 2 horas. Então, o ideal é você terminar aqui, vá lá, termine de responder o do ponto 1, pelo menos. Do ponto 1, não. Da parte 1 do ponto 6, né? Porque o da parte 2 vocês podem fazer tranquilamente até a semana que vem. Além disso, eu ainda não terminei o assunto. Eu não terminei o assunto. Eu vou terminar agora. Hoje eu termino a parte 2 do ponto 6. E semana que vem a gente começa a parte 3 do ponto 6. Cada parte dessa, a previsão é a gente dar em 2 semanas. Porque, como vocês viram, tem muitos detalhes. Inclusive, Luiz, eu já estou hoje, já botei na cabeça de não ficar disparando, porque eu sei que você gosta de anotar, né? Porque a gente, quando é gravado, a gente tem essa tendência de disparar na explicação. Inclusive, por isso que a aula de vídeo acaba sendo uma aula menor. Porque a tendência de você jogar o conteúdo, mas hoje eu vou falar com calma. O Luiz gosta de pedir, não, vá com calma, porque eu estou anotando, né? E também eu acho interessante uma pessoa que é jovem, como você, ainda gosta de estudar anotando. Que o pessoal da sua geração já não gosta mais de anotar, né? Eles preferem ver uma gravação, né? Não, eu não estou lhe criticando. Eu acho assim, era mais comum na minha época, né?
Eu acho interessante quem anota, tem gente que realmente fixa mais quando anota, né? Isso aí vai pela didática de cada um, mas no seu caso é interessante pela sua idade. Marina também está falando, não, todos vocês são muito jovens para isso. Quem não viveu, por exemplo, quem não foi estudante, pronto! Oh, meu Deus! Antes da gente começar. Quem estudou o ensino médio dos anos 90, aliás, o clássico é você ter estudado o ensino médio dos anos 90, como eu estudei, né? Então, eu sou um clássico, né? Eu estudei nos anos 90. A opção que você tinha era realmente anotar. Então, tinha que anotar tudo. Aliás, eu comecei a faculdade nos anos 90, quanto mais. Só não assim, não, Marina. Não, você não é das antiguidades feito eu, não. Então, vamos lá, gente. Vamos prosseguir o ponto 2 que a gente já tinha começado. Ponto 2 não, parte 2 do ponto 6. E lá vamos nós. Lembrando que quando eu estou apresentando aqui, eu não vejo vocês, né? A gente estava no segundo slide. Deu só o primeiro, só para começar. Ponto 6, contratos internacionais em espécie, parte 2. A parte 2 tem mencionando lá no comecinho, né? Natureza jurídica do contrato de agência. Então, aqui, pessoal, são características que dão a natureza jurídica desse contrato de agência. E aí, lembrando, né, o contrato de agência é muito parecido com um contrato de distribuição. Porém, o contrato de agência, a empresa que agencia a outra, ela recebe uma comissão, ela não é dona da mercadoria. Já no contrato de distribuição, a empresa tem que comprar o produto e revende, tá? Então a diferença é essa. Que, aliás, como eu já falei aqui, eu sempre esqueço. Eu lembro quando eu estou ensinando o ponto, porque você dá uma revisadinha para ensinar o ponto. Mas vocês, por exemplo, daqui a um mês, me pararem na rua, professor, qual é a diferença do contrato de agência de distribuição de gate? Esqueci. Esqueci, eu só lembro quando eu estou dando aula, porque eu reviso. Que é muito parecido, as características praticamente são as mesmas. A diferença é a remuneração. Na agência, se recebe uma comissão, você não é dono do produto. Na distribuição, não, você tem que adquirir aquele produto e distribui, certo? Então, vamos lá. É um contrato mercantil, sinalagmático, oneroso, formal ou não, comutativo, intuito personae ou persone, como vocês acharem melhor a pronúncia em latim, de execução continuada, tendo por objeto uma obrigação de fazer. Agora eu vou repetir calmamente e explicar cada característica dessa. Por que é um contrato mercantil? Porque envolve empresas. Reparem que a gente não está falando de um representante pessoa, que tem os representantes comerciais. Vocês sabem que são aquelas pessoas que representam várias empresas. Às vezes às vezes aquela pessoa ela tem uma MEI, geralmente, para representar. Mas muitas vezes é empregado. Não é o caso, tá? Eu estou falando aqui de uma empresa que agencia produtos de outra empresa. Então, é um contrato mercantil porque envolve empresas, né? É um contrato entre empresas, um contrato empresarial. Sinalagmático. Eu já tinha falado isso em introdução, vocês estudaram a introdução comigo, né? Sinalagmático é aquele contrato que tem direitos e deveres recíprocos. Ou seja, que os direitos e deveres das partes correspondam, entendeu? Sejam, como a gente pode dizer assim, equilibrados entre si, que elas tenham direitos e obrigações no mesmo nível. Seria essa explicação para sinalagmático. Isso aí vem do direito romano, obviamente. Aliás, não, a palavra é grega, mas quem usava eram principalmente os romanos. Oneroso. Oneroso é tudo aquilo que é feito na base do dinheiro, como vocês sabem, né? O oneroso é o contrário de gratuito. Aqui, tá? Que existe contrato gratuito, né? Vocês sabem disso. Uma doação, uma procuração, geralmente ela é gratuita. Procuração também é contrato, né? Chama mandato.
E a maioria delas é gratuita. Você passa para um parente, um amigo, para resolver um problema seu. Formal ou não. Formal ou não. Pronto, isso significa que o contrato de agência ele pode ser por escrito ou não. Não é obrigado ele ter a forma escrita. Porque vocês sabem que alguns contratos a forma escrita é obrigatória. Por exemplo, um contrato de compra e venda de imóveis, a forma escrita é obrigatória. Casamento, né? União estável não é casamento, viu, gente? Ela é equiparada a casamento, mas ela não é casamento. Casamento só admite a forma escrita. União estável, sim, é equiparada a casamento, mas não é casamento. Comutativo. Comutativo, pessoal, é aquele contrato que as partes, desde o início, já conhecem previamente os seus direitos e deveres. Então, o contrato comutativo é aquele que tudo já está previsto no contrato, o que é que vai ser. A maioria dos contratos são comutativos. Por exemplo, se você compra um auto pronto, um contrato comutativo é aquele que vocês têm com a SES, porque ali já estabelece que vocês vão ter que pagar uma mensalidade e a instituição tem que oferecer ensino a vocês. Pronto. Desde o começo você já sabe qual é. Um contrato, por exemplo, de compra e venda de um imóvel, de um automóvel, que é um bem imóvel, né? Todos são comutativos. Contrato não comutativo é o exemplo, é o contrato aleatório, que as partes não sabem direito quais são os direitos e deveres no início, né? Aí, alguém lembra de um exemplo de contrato aleatório, se quiser me ajudar? Que comutativo é o contrário de aleatório. Aleatório, as partes não conhecem as suas obrigações no começo do contrato. Ninguém lembra não, né? Seguro, gente. Seguro. Por quê? Você faz o contrato seguro, mas você não sabe se você vai receber o prêmio, que é a indenização do seguro, porque você não sabe se o sinistro, que aliás detesta esse nome, mas é o nome correto, vai acontecer, né? Interessante aqui ocorre o sinistro e o pagamento pelo sinistro eles chamam prêmio. Não é prêmio. Mas é por que que é prêmio? Porque, por exemplo, loteria também é um contrato aleatório. E percebam, o contrato aleatório é o contrário do comutativo. O de agência é comutativo, ou seja, desde o início, cada parte sabe qual é o seu direito e qual é a sua obrigação no contrato. E acho que todos esses que a gente vai falar aqui são comutativos. Depois a gente vai vendo cada um. Cada contrato a gente vê essas características, sabe? Intuito personae ou persone, depende da pronúncia que vocês quiserem ter dentro do latim, é aquele contrato que você celebra designando claramente quais são as partes, porque também pode ter um contrato que não designa exatamente qual é a parte, né? Um contrato que fica assim com a parte em aberto. Tem alguns contratos, agora me falhou a memória, mas tem sim contratos que você ainda não, que um beneficiário pode ser indicado depois, entenderam? Execução continuada, ou seja, ele é executado continuamente, né? Então, a partir do momento que é celebrado ele, a parte fica agenciando os produtos da outra, e tem por um objeto uma obrigação de fazer, que é você vender os produtos da parte que está sendo agenciada, né? Então, isso a gente chama de obrigação de fazer. Porque lembrando, tem a obrigação de fazer, de não fazer, de dar a coisa certa, etc. Aqui é de fazer, ou seja, vender os produtos, né? Geralmente, todo serviço é prestação de fazer, todo serviço. Por exemplo, contratar um médico, um tratamento, a escola, a faculdade, é obrigação de fazer, de prestar um serviço. Direito do agente, né? Remuneração, receber uma remuneração pelas vendas que ele fizer, exclusividade e ser indenizado em caso de ruptura imotivada do contrato. Então, o agente, geralmente, naquela área, ele tem direito exclusivo, só ele representa a empresa, né? E caso haja uma ruptura imotivada do contrato, pode haver, mas ele tem direito de receber a indenização. A pessoa, não quero mais você. Beleza. Ah, não esqueça, aqui a gente está falando de empresa para empresa, tá? Deveres do agente: cooperação, lealdade, boa-fé, acatamento de instruções,
prestação de contas e não incidência de concorrência desleal. Então, a gente tem que cooperar com a empresa dona dos produtos que ele está agenciando, tem que ter lealdade e boa-fé. Todo contrato, isso é quase uma redundância, porque todo contrato, para ter validade, ele tem que ter a lealdade e a boa-fé das partes. Boa-fé é princípio implícito em qualquer relação contratual, inclusive no casamento. Acatamento das instruções, né, que o agenciador dá, prestar as contas, porque ele recebe por comissão, e não incidência de concorrência desleal, ou seja, o agenciador, a não ser que, aliás, o agente, a não ser que o agenciador ele permita, ele não pode fazer agência de outro produto concorrente, a não ser que o contrato previja isso expressamente. Sim, nos países de common law, não existe indenização necessária por ruptura do contrato de agência, mas no de civil law como o nosso, sim. Vocês já notaram que, para o direito internacional, é muito importante a gente saber quais são os países de common law e quais são os países de civil law, né? Então, os países de civil law seriam basicamente aqueles países da América Latina, da Europa Ocidental, Europa continental e algumas ex-colônias na Ásia e na África. Já os países de common law são os países anglo-saxônicos de cultura britânica ou de colonização britânica. Nunca esqueçam isso determina muita coisa. No âmbito da Lex Mercatória, a publicação do ICC número 496 regula o contrato de agência, que é o ICC Model Commercial Agency Contract, que seria um modelo de contrato de agência da Câmara Internacional do Comércio. Para praticamente todos esses contratos que a gente vai ver aqui, a ICC, gente, ela tem um modelo de contrato com cláusulas padrão. E por isso que é tão importante que as empresas que atuam internacionalmente estarem filiadas ao ICC, e como vocês sabem, tem uma filial aqui no Brasil. Pronto. Terminado o contrato de agência, vamos falar do contrato de distribuição. Alguma dúvida sobre o contrato de agência? Não. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar. Senão, a gente vai logo para a distribuição. Então, vamos falar do contrato de distribuição. O contrato de distribuição é muito parecido com o de agência, como eu já tinha falado várias vezes, né? No direito brasileiro, o contrato de distribuição, quando a gente tem à sua disposição a coisa a ser negociada. Então, o contrato de distribuição, você compra o produto, no de agência, não. No de agência, você só revende o produto. Não se preocupem em decorar isso, porque vocês podem consultar depois, né? Como eu disse, nem eu decoro. Eu sempre confundo, eu só sei quando eu estou dando aula. Conceito de contrato de distribuição, né? Contrato no qual o distribuidor se obriga a adquirir da parte o distribuído mercadorias para colocação no mercado por sua conta e risco. Pronto, aqui já deixa claro qual é a natureza. Concessionária de automóveis, por exemplo, que eu saiba também a distribuição. Eles compram da fábrica e revendem, né? Eles compram da fábrica e revendem. Inclusive, eles têm geralmente monstruário. Quando eu comprei o meu último carro, eu comprei carro do monstruário, foi dado um desconto, barará. E o bem veio no nome da concessionária, não veio no nome da fábrica. A nota fiscal eu tenho, né? É dado proprietário. Bom, é isso. Esse é o conceito do contrato de distribuição, né? Então, distribuidor é aquele que vende, o distribuído é aquele que fez o produto, ou, por exemplo, o atacado do produto. Não precisa ser necessariamente uma fábrica, entendeu? Pode ser um maior, como um atacadão da vida.
Diferentemente do contrato de agência, o distribuidor não tem de prestar contas ao distribuído ou acatar suas instruções, pois é proprietário das mercadorias. Então, sendo ele proprietário das mercadorias, ele não tem que prestar conta e nem acatar suas decisões. Mas geralmente eles acatam algumas instruções, inclusive porque tem campanhas de marketing, tem questões que ali não é franquia, e aí acontece parecido com a franquia, de você, por exemplo, ter a aparência da loja, de ter um portfólio, enfim, uma porção de procedimentos que aí o distribuído pode orientar o distribuidor. Mas, assim, prestar conta pelas vendas ele não precisa, não. Porque ele compra a mercadoria, né? No Brasil, o contrato de distribuição é regulamentado pelo artigo 110 do Código Civil como de agência. É o mesmo artigo do Código Civil que regulamenta os dois, e esse é mais um motivo para que a gente confunda os dois contratos, porque eles têm o mesmo instrumento normativo, o mesmo artigo do Código Civil, que é o artigo 710. Lembrando que o Código Civil tem aproximadamente 2.000, aproximadamente não, mais de 2.000 artigos. Tem mais de 2.000 artigos. Mas não se preocupem não, ninguém decora. Nem quem estuda direito. Percebam que a natureza jurídica do contrato de distribuição é muito parecida com o de agência, né? É consensual, é bilateral, é oneroso, é comutativo, formal ou não, intuito, personae ou persone ou não, e de cooperação. É bem parecido. Faltou aqui sinalagmático, mas ele é sinalagmático também. Ou seja, há direitos e... Não, perdão, assim, já sei, ele não colocou sinalagmático porque ele compra. Aí não tem que prestar conta. Então, é por isso que não foi colocado sinalagmático. Então, consensual, ou seja, as partes têm que entrar no consenso para poder aperfeiçoar o contrato. Bilateral, porque tem duas partes. Oneroso, porque exige uma contraprestação pecuniária, ou seja, existe pagamento, não é de graça. Comutativo, como vocês sabem, é aquele que as partes conhecem previamente os seus direitos e deveres, ou seja, não é aleatório, como é aleatório o contrato, como a gente falou, de loteria ou de seguro. Formal ou não, porque ele pode ser escrito ou não. Não é exigido que ele seja por escrito. Intuito persone, porque tem que designar as partes específicas, né? Não pode ter um contrato de distribuição com a parte oculta ou com a parte que pode ser designada futuramente, como acontece em alguns contratos. E é um contrato de cooperação entre as partes, né? As partes que trabalham com distribuição, elas vão ter que cooperar entre si. Prosseguindo, elementos do contrato de distribuição. No contrato de distribuição, os elementos são território, exclusividade, duração e controle. Então, tem que designar o quê? Um território. Você vai distribuir um produto num certo território. Como a gente está falando de contratos internacionais, imagine o seguinte: pronto, vamos pegar um assunto que está na moda. Uma empresa chinesa que fabrica produtos respiradores, por exemplo, ela faz um contrato e escolhe um distribuidor no Brasil. Aí diz, você vai distribuir em todo o território brasileiro. Inclusive, tem alguns distribuidores que colocam em todo o território nacional. Outros só é um estado, outros só é uma cidade, mas geralmente estado ou cidade são quando o contrato de distribuição ele é feito entre empresas do mesmo país. A gente está trabalhando aqui com contratos internacionais, mas os princípios são os mesmos, pessoal. Os princípios são os mesmos, não muda, tá?
Então, tem que designar aí o território. Exclusividade, que pode existir ou não, mas geralmente existe, ou seja, só naquele território, só aquela empresa que faz a distribuição, não é outra. A duração, que aí as partes definem qual é o tempo, não tem perpétuo, tá? Eles renovam. Aliás, eu não conheço nenhum contrato de distribuição que não tenha prazo assim específico. Claro, geralmente eles colocam prazo longo. E o controle, né? O controle, como é que vai ser o controle dessa distribuição? Algum elemento que eles vão ter para definir como é que vai ser feito essa alocação, né? De bens, etc. Cláusula facultativas do contrato de distribuição. Se é facultativo, como vocês sabem, pode ou não estar presente. Não é obrigatório. Então, é nesse sentido que é facultativo. Volume de vendas, entrega de mercadoria com desconto, lugar e forma de entrega da mercadoria, o preço, a publicidade, a venda ou não de mercadorias de concorrentes. Então, vamos falar um pouquinho. No contrato de distribuição, pode ser exigido um volume de vendas para que a distribuição seja mantida. Mas é facultativo, como foi dito aqui, não é obrigatório. Mas pode exigir sim. A entrega da mercadoria com desconto em relação ao valor de tabela, o lugar e a forma que essa mercadoria vai ser entregue, né? E quem vai arcar com frete, que obviamente, no fim das contas, sempre é o consumidor. O preço, que inclusive se vai definir ou não, porque mesmo sendo distribuição, pode haver a definição do preço, né? As concessionárias de automóveis fazem isso em relação à questão do preço de tabela. Podem cobrar mais, podem cobrar até menos quando tem promoção, né? Ah, tá não sei quanto por cento de desconto em relação ao preço de tabela. Então, seria o caso. A publicidade, que geralmente em grandes empresas é feita a nível nacional, né? Como vocês sabem. Então, tem definindo isso, e geralmente o distribuidor ele faz as campanhas publicitárias, e o distribuidor, ele anuncia, né, nos diversos veículos de comunicação. E a possibilidade de se vender ou não, que pode ser que venda, pode ser o que não, mercadorias de concorrentes. Como vocês veem, por exemplo, de produtos médicos é muito comum que se venda concorrente. Mas, por exemplo, de automóveis, não. Mas às vezes ocorre. Eu acho que ali em Recife, ali perto da avenida, ali do aeroporto, esqueço o nome daquela avenida, meu Deus, que passa ali no aeroporto. Tem uma concessionária de veículos de luxo que ela vende de várias marcas. Mas é só carro de alto luxo mesmo. Ferrari, essas coisas. Pronto, vamos prosseguir. Quanto à lex mercatória, existe a publicação ICC número 441 sobre contratos de distribuição. Então, também existe um contrato padrão de distribuição em relação à distribuição, né? Que é esse contrato da ICC 441, é uma norma de lex mercatória, e as partes podem ou não seguir. O de agência, a gente falou agora, é o 496. O contrato modelo de distribuição é o 441. Pronto. Antes da gente começar a falar de joint venture, alguém tem alguma dúvida sobre o contrato de distribuição? Deixa eu dar uma olhada no chat. Alguém tem alguma dúvida? Ah, a Celine estava perguntando, vou dar uma olhada agora no chat, podem perguntar. Ah, expliquei, pronto, perfeito. Intuito personae, que já define quais são as partes, ou seja, no intuito daquela pessoa, entendeu? Tem que definir qual é a pessoa, no caso, a pessoa jurídica, né, definir quem é. Porque tem contrato que você não define exatamente a parte quem é, aí não é intuito personae. Que ali quando você designa já especificamente, é que é intuito personae. Porque aí você já define, olha, é aquela parte ali, é aquele fulaninho, é aquela empresa que é o distribuidor, entendeu?
Pronto, tiraram a dúvida do intuito persone, né? Tá perguntando era a Celine, né? Celine acho que mora no lugar que tem difícil acesso. A internet aí não consegue, né? Falar no áudio. Pronto, Celine. Entendeu, Celine? Essa questão do intuito persone? O intuito personae. E for latinista aí que me corrija. Que eu não estudei latim, não nessa vida. Na outra, sim. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo, estão vendo, estão vendo, estão vendo. Vamos voltar para a gente falar do contrato de joint venture. Joint venture, cadê joint venture? Joint venture. Gente, vocês estão vendo os slides? Ou não? Ou saiu? Respondam no áudio, por favor. Saiu. Saiu, né? Então, Saiu. Foi um erro, obrigado. Foi um erro que deu aqui. Pronto. É porque eu estava usando uma ferramenta para compartilhar só uma janela. Mas tranquilo, já resolvi. Já estou vendo. Se não falarem nada, eu sei que sim. Pronto, perfeito. Joint venture. O termo joint venture provém de joint adventure e sua origem remota às leis de partnership do final do século XIX, principalmente no Reino Unido, né? E essa questão de joint venture, ela tem a ver, e aí tem um filme muito bom, mas eu acho que vocês não teriam a paciência de assistir, que seria O Mercador de Veneza. Eu tenho, inclusive, aqui em casa, não sei se alguém de vocês já assistiu, que é baseado numa peça de Shakespeare, né? Então, por exemplo, quando os navios saíam da Europa para as Américas, para as Índias, buscar mercadoria, o pessoal investia naquela missão, levantar dinheiro, e aí seria uma joint adventure, ou seja, uma aventura em conjunto, né? Então, as pessoas investiam ali, né? Várias pessoas para poder equipar navios, para buscar mercadoria, tinha o risco de naufrágio, inclusive esse é o mote do Mercador de Veneza, né? Que se pensava que tinha tido havido um naufrágio, mas depois os navios chegaram, né? É Shakespeare a peça, O Mercador de Veneza. E nessa última versão que ficou famosa, quem interpreta o personagem principal, que é um judeu, é Al Pacino, que é um excelente ator, acho que vocês conhecem, né? Al Pacino. Conheço. Conhece, né? Alguém assistiu O Mercador de Veneza ou não? Eu já ouvi falar, mas nunca assisti, não. É um filme bom, só que é de Shakespeare. Oi? Só o Poderoso Chefão, né? Com ele. Mas ele tem vários filmes bons, Al Pacino. Não só o Poderoso Chefão. Ele tem... Pronto, um que eu não assisti, mas que também é muito bom. Scarface. Também é muito bom. Além do Poderoso Chefão, né? Scarface. Também tem aquele filme... Pronto, esse eu tenho. Não só assisti, como eu tenho aqui em casa. Que é Perfume de Mulher, que ganhou o Oscar. Que eu não sei se vocês já viram. Que é com ele também. Que ele faz o papel de um coronel. Sim, é ótimo. Hã? Sim, é ótimo. Ele faz um coronel cego do exército americano, né? Bom, mas vamos prosseguir aqui. Eu só estava lembrando do Mercador de Veneza e de repente a gente foi falar de outros filmes. Mas o Mercador de Veneza é porque mostra a origem das joint ventures, que era justamente nesses navios que iam de um continente para outro buscar mercadorias para revender e as pessoas investiam, as empresas investiam nesses navios, né? Então vamos prosseguindo aqui.
A joint venture, pessoal, é uma figura jurídica que pode ser entendida como um contrato de colaboração empresarial para a realização de um projeto comum com prazo determinado. A joint venture, ela objetiva isso, realizar um empreendimento comum. Esse empreendimento, por exemplo, pode ser uma grande construção pública, é um grande exemplo de joint venture. E também outro exemplo que teve, acho que eu já citei para vocês, seria a parceria entre empresas de automóveis, que a Ford e a Volkswagen tiveram durante alguns, acho que uns 10 anos mais ou menos, uma joint venture aqui no Brasil chamado Auto Latina para produzir automóveis no período de crise, né? Então, os carros, eles trocavam peça entre si, tinha carro da Volkswagen que era muito parecido com o carro da Ford e vice-versa, tinha Escort com motor de Gol, tinha carro que era uma cópia, assim, só mudava a marca. Por exemplo, o Verona e qual era a outra marca, meu Deus? Qual era o Verona? Era a Volkswagen? Não, o Verona era Ford e o da Volkswagen qual era? Esqueci. Esqueci, está há muitos anos. Mas ele era um carro de vento. Pronto, um carro que era parecido. Tinha o Santana e tinha o Royale. O Santana era da Volkswagen e o Royale era da Ford. O Royale não, o Versalhes. O Royale era a perua da Versalhes. Meu pai tinha um Versalhes, eu lembro que qualquer peça dava para os dois Do carros, né? Santana, né? Era do Santana. Do Santana e do Versalhes era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Era um carro muito grandão, uma banheirona, né? Enorme. Eu fui para São Paulo no Versalhes, daqui de Pesqueira. E ele era um carro confortável, né? Porque era um carro bem grandão. Eu achei confortável. Um carro grande, confortável. Então, pessoal, essa joint venture ela é colaboração geralmente por um prazo determinado. Pode-se fazer uma outra empresa, como era o caso, ou não, simplesmente fazer um contrato. O contrato de joint venture é celebrado entre duas ou mais pessoas jurídicas que se associam, criando ou não, como eu disse, uma nova empresa para realizar uma atividade com fins lucrativos. Então, pode ou não ser criada uma nova empresa, pode só ser um contrato, não precisa criar uma nova empresa. Uma joint venture pode ser criada para desenvolver uma série de atividades, como projetos industriais, nesse caso que a gente estava falando de automóveis, né? Obras públicas também. É muito comum, principalmente quando é obra muito grande, construção de hidrelétrica, construção de usina nuclear. Aí se faz a joint venture, atividade financeira e prestação de serviços. Aqui no Brasil, as que eu conheço é mais para projetos industriais e também obras públicas. Obras públicas também é extremamente comum. Pronto, antes de falar, vamos ver se a gente acha algum exemplo de joint venture atual. Se eu não me engano, a Caoa, ela está com a joint venture. Que a gente lembra da história da Caoa, vocês assistiram? Sim, Luiz. Ia haver uma joint venture entre a Embraer e a Boeing, perfeito, mas foi cancelado devido à questão da perspectiva do setor aéreo, né? E com essa pandemia do coronavírus, a gente não sabe como é que o setor aéreo vai se recuperar. Tá certo. Sherry e Caoa, acho que vocês não estão vendo, né? Minha pesquisa aqui. Então, não, né? Não. Sherry e Caoa era joint venture também. E Boeing e Embraer também, né? Foi desfeita. Mas não foi um negócio tão ruim de desfazer, não, viu? Por quê? Porque o objetivo, gente, da Boeing era acabar com acabar com a produção de jatinhos aqui da Embraer, porque era o principal concorrente da Boeing nessa área. De jatinhos e aviões de médio e pequeno porte.
Inclusive, eu voei na American Airlines, entre o Canadá e os Estados Unidos, em aviões de pequeno porte, pequeno assim, comparado, aviões de 30 lugares, etc. Eu fui de Montreal para Nova York, e, aliás, minha esposa detestou, porque ela disse que balançava muito, não sei o quê, jatinho da Embraer. Então, sim, ali também era o caso de uma Joint Venture também. E a Caoa e repare que com a Hyundai era transferência de tecnologia. Agora, com a Caoa, é, Joint Venture. Vamos ver aqui a participação da Joint Venture, se tem. Pronto, 50% do capital é chinês. Pronto, o que mais? Tem mais algum exemplo de Joint Venture? A Ford e a Mahindra, que é em Indiana, Joint Venture também. Acho que vocês já viram, né? Aquela marca indiana de automóvel, Mahindra, sei lá. Também outro exemplo de Joint Venture. Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, né? Então, a Joint Venture, já falei sobre isso. A gente estava o quê? Nos elementos. Elementos essenciais de uma Joint Venture. Negócio determinado, direito de controle ou administração mútua, aporte conjunto, expectativa de lucro, direito conjunto de participar das utilidades. Então, tem que ser um negócio determinado, né, para realizar. O direito do controle ou administração é mútua, ou designa quem for. O aporte conjunto é o aporte de capital, ou seja, o investimento que cada parte faz. Não precisa ser 50% para cada, como aconteceu entre a Sherry e a Caoa, né? Tem essa questão da expectativa de lucro e o direito de participação das utilidades em conjuntos, como, por exemplo, a Ford e a Volkswagen fizeram, intercambiando peças e motores de automóveis, e a Caoa deve fazer isso com a Chery. Mas, no caso da Caoa e da Chery, a Chery deve estar passando toda a tecnologia para a Caoa. A Caoa tem a planta industrial, né? Tem as fábricas. Um acordo internacional de joint venture deve observar vários pontos: os antecedentes, o propósito geral da atividade, a organização, a identificação de estatutos, funcionários, agência, gerência, capital, ações, diretores, agendas de decisões, empréstimos, garantias, venda de participações, direito de voto, tributos, autorização governamental. Repare que tem uma porção de burocracia que elas têm que se resolver para se fazer uma joint venture e que realmente só grandes empresas e que vão ter uma vantagem nesse sentido é que vão ter interesse de realmente fazer a joint venture, porque é preciso verificar tudo isso que a gente falou, os antecedentes, a organização, como é que fica a questão dos funcionários, né? O capital, as ações, direito de voto, a questão tributária, empréstimos, garantias, tudo isso a joint venture tem que avaliar. O contrato de joint venture é distinto do estatuto de uma sociedade e apresenta disposições não presentes neste instrumento, como regras de representação, ou seja, como é que cada empresa que participa da joint venture vai ser representada, e a definição dos meios para se alcançar os objetivos da atividade, né? Então, define ali como é que vai ser alcançado, por exemplo, como é que vai ser compartilhado, como é que eles vão resolver esse problema. Eita, já começou o contrato de franquia. Gente, alguma contrato de franquia, pronto, vamos ver. Vamos começar o contrato de franquia. Perfeito, o contrato de franquia é pequeno. Perfeito.
Pronto, deixa eu olhar aqui quantos slides faltam. Ixi, tem muitos. Mas vamos lá, né? Que hora é essa? 8h48. Vamos prosseguir. Alguma dúvida sobre Joint Venture? Se mantenham silentes, caso não tenham, que a gente prossegue. Pronto. Então, como a gente está previsto, eu até tinha esquecido que tinha contrato de franquia nesse ponto, nessa parte 2. Mas prosseguimos. Vamos terminar esse assunto. Bem que eu estava de olho que não ia dar tempo para a gente começar o ponto 3. A parte 3 do ponto 6, né? Então, o contrato de franquia, gente, prosseguindo aqui, já que vocês não têm dúvida sobre joint venture, é um contrato. Cada parte do ponto 6 tem uma questão na prova, tá? E essa questão, basicamente, é vocês identificarem o tipo de contrato que eu vou descrever, seja um contrato real ou seja numa situação hipotética, tá certo? Então, basicamente é isso. Mas prosseguindo aqui, pessoal, o contrato de franquia é um contrato de comercialização de produtos ou serviços relativo ao conhecimento ou marca que será transmitido pelo franqueador. Contrato de franquia é a mesma coisa que contrato de franchising. Então, nesse contrato de franquia, duas empresas, nesse caso é franquia internacional, ela celebra esse contrato e uma empresa ela vai percebam como é diferente de distribuição e como é diferente de agência, né? A empresa ela representa a outra, ela recebe o know-how, paga para isso, né? E passa a funcionar como se fosse uma filial, mas tendo independência. Então, isso é a franquia. A franquia internacional mais conhecida, e todos vocês já ouviram falar, se não forem assíduos frequentadores, né? É o McDonald's. Quem é que tem a mais cara que é frequentador de McDonald's na turma de vocês? Acho que sou eu. Né? Outra franquia internacional muito conhecida é, o Starbucks, né? Aliás, eu até costumo falar isso, acho que eu já falei isso para vocês. No Brasil, Starbucks e McDonald's são franquias de luxo, né? Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, quem frequenta McDonald's ou Starbucks, geralmente é pessoa que tem que estar com pouco dinheiro, estudante, turista, trabalhador de obra. Uma coisa que eu achei engraçada e que jamais ocorreria no Brasil, seja pelo preço ou até seja pelo estilo de alimentação. Trabalhadores de obra americanos, inclusive de obras públicas, comendo lanche de McDonald's com aqueles capacetes, aquelas coisas, né? Meio-dia, quando eu fiz intercâmbio, eu vi eles comendo aquele. Jamais um peão de obra brasileiro ia comer McDonald's. Não é só porque é caro, quer dizer, isso é besteira. Eu não vou comer isso. Quer bater um pratão de feijão, né? Quer comer um pratão de feijão. Mas vamos prosseguir. A maioria das legislações busca proteger o franqueado por considerá-lo a parte mais fraca na relação jurídica e por suficiente. Franqueado é quem compra o direito de usar a franquia, né? A maioria da legislação do mundo realmente protege ele porque ele é considerado a parte mais fraca. Claro, você tem o McDonald's, uma empresa gigantesca. Tem um filme excelente na Netflix, eu não sei se vocês já assistiram, que é Fome de Poder, sobre a história do McDonald's, né? Já assisti, é muito bom. É muito bom. Com certeza. E quem não assistiu, eu recomendo. Podem assistir. Fome de Poder. Esse filme retrata a origem do McDonald's e tal. Né? E a gente vê que ali é uma empresa muito grande, o cara conseguiu construir uma empresa muito grande em cima da ideia dos dois irmãos, McDonald's, né? E o coitado, por exemplo, que comprou uma franquia numa cidade menor, numa cidade pequena, ou mesmo num bairro, ele não tem o mesmo poder do franqueador, né? Então, ele é considerado a parte mais fraca da relação jurídica e por isso a gente chama essa parte mais fraca da relação jurídica de hipossuficiente, que é aquele que tem menos poderes, né, em relação às outras partes. Então, vamos prosseguindo aqui, gente.
Natureza do contrato de franquia. O contrato de franquia é um contrato comutativo, e aí lembrando, contrato comutativo são aqueles que as partes conhecem previamente os seus direitos, né? Não é um contrato aleatório como seguro ou como seguro ou como, por exemplo, a loteria, né? Bilateral, tem duas partes. Atípico, porque não é previsto no Código Civil. Oneroso, porque é dinheiro, né? Não é de graça. E de execução continuada, porque ele é executado durante um certo tempo. O franqueador internacional que queira se instalar no Brasil deve apresentar circular de oferta de franquia, COF, ao interessado em se tornar franqueado, estabelecendo os direitos e deveres de ambas as partes, né, e tem a cobrança daquele valor que vocês sabem que varia, né, tem franquia de todos os valores. Todos os valores que vocês imaginarem. E talvez vocês saibam até melhor do que eu, porque eu não estou muito por dentro desse mercado. Agora, Outback, interessante, me disseram uma pessoa que conhece, que, enfim, que tem franquia, que Outback não é franquia. Eu pensei que era, mas não é. Outback ali é sociedade com o original. Vai ter capital estrangeiro ali. Que Outback é a origem australiana, né? Inclusive, tudo deles tem de Austrália, né? Então, ali não é franquia. McDonald's é, Starbucks é, quem mais? Quem mais de franquia internacional a gente tem no Brasil? Tem Burger King também. Burger King, perfeito. Agora, a Burger King é da Ambev, né? Que a Ambev Eu queria comprou. entender essa questão, que a franquia original ela é americana, né? O Eles franqueador é americano. compraram. A gente pode tentar pesquisar aqui rapidinho. Tem tempo. Vamos ver relação Burger King Ambev. Eles compraram. E eles compraram aquele Heinz, que é aquele ketchup, né? Sim, é isso mesmo, foi compra, viu? Mas ela é franquia. Aí como é que funciona? Todas as unidades do Brasil pertencem à Ambev? Como é? Assim, a Não, Ambev tem uma. ela pertence à marca, né? Pertence à marca, entendeu? Mas todas as empresas não, porque, por exemplo, aqui no Shopping Caruaru, pronto, a franquia do Burger King é a partir de 1,1 milhão de reais. Ou seja, se vocês quiserem montar uma franquia de Burger King, tem que investir 1,1 milhão de reais. Claro, isso aí já está incluído equipamento, etc, né? Treinamento, tem uma porção de coisinha incluído aí, mas é uma porradinha, né? Pronto, vamos voltar lá. E McDonald's provavelmente é mais caro. O contrato de franquia pode estabelecer direito à exclusividade ou preferência sobre um território. Bem, nesse caso pode ou não. Eu não sei, por exemplo, em Caruaru, em relação ao McDonald's, porque a gente tem vários hoje. Acho que tem 3 McDonald's. Tem nos 2 shoppings e tem aquele da avenida, né? Aí eu não sei qual é a relação. Se é exclusivo dentro daquele shopping, por exemplo, se não pode ter outro dentro do shopping, porque no caso a gente tem 3 franquias dentro da cidade. Então, mas geralmente eles colocam, viu, a preferência e a exclusividade no território. E esse território pode ser uma cidade, pode ser um estado, pode ser um shopping, que seja. Né? Não, nesse shopping só todos os McDonald's é daquela empresa, pronto. Acabou-se.
Tipos de contratos de franquia. Franchising de serviço tem, né? Inclusive tem franchising de depilação, de estética, de unhas, né? Aquelas unhas de gel, aquelas unhas, outras unhas que eu... Aliás, eu acho muito feio aquilo ali. Minha esposa tava com a mania de querer usar. Eu digo, eu acho muito feio um negócio desse. Aquela unha que a pessoa não pode nem digitar no celular, tem que... Acho feio. Mas, enfim, é gosto, né? Franquise de produção, no qual o franqueador produz e o franqueado vende. Acho que essa de chocolate é de produção, né? Como Cacau Show. Ou seja, o franqueador, a Cacau Show, a empresa produz e o franqueado, ele vende aquele produto. Aquele não produz, né? Franchising de indústria. Eu não conheço nenhum de indústria, não, mas é possível. Franchising de distribuição também não conheço. Eu conheço mais de serviço e de produção. A maioria dos que a gente vê aqui, por exemplo, restaurante é de serviço, né? Produção, Cacau Show, acho que Boticário também. Acho não, Boticário é. Ô, professor, Oi. tipo, um curso de inglês, que é uma franquia, ele é de Pronto, produção, perfeito. que aí ele Não, produz, o franqueado vende ou não? Ele vai ser o quê? não. Qual seria, Rayane, olhando aí? Que eu estou falando produção é o Vai ser produto de serviço, né? serviço, exatamente. CCAA, por exemplo, é de serviço. A maioria é de serviço de produção. Eu não conheço de indústria e distribuição. Existe a possibilidade, mas eu não conheço, não. Agora, de serviço, esse de curso de inglês, a prestação de serviço, porque tá certo, eles revendem o material, e acho que foi por isso que Rayane perguntou. Foi Rayane, né? Perguntou. Porque eles revendem o material, mas não é o caso. O objetivo principal não é vender o material didático, mas prestar o serviço em relação ao ensino, né, do inglês. O ensino do inglês que é o principal. O principal não é a venda desse produto, né, o negócio principal. E também restaurante é prestação de serviço, né? Agora, diferente é você vender chocolate. Aí é de produção. Até porque no restaurante você faz o produto ali. O que mais pode vir, acho que vem o molho e os sorvetes. Já. O resto eles fazem ali, compram, né, de acordo. Sim, o franqueador será o detentor da marca, do produto de comércio e de um conhecimento know-how de administração do negócio ou produção. E aí ele repassa parte desse know-how para o franqueado, né? Ele conhece a marca, tem a questão de você usar a marca, que como vocês sabem, esse uso da marca é protegido, inclusive internacionalmente, né? E a questão do conhecimento sobre a administração do negócio e a produção. Através do franchise, o franqueador pode ingressar em mercados no qual dificilmente entraria através de seus recursos próprios e, assim, possuindo conhecimento sobre hábito e cultura da região. Isso facilita bastante. Inclusive, vocês sabem que, pronto, pega o caso clássico do McDonald's, eles adaptam o cardápio localmente, né? Então, tem produtos que são ofertados aqui no Brasil que você não vai encontrar nos Estados Unidos e vice-versa. Na China, por exemplo, tem mais o Mac frango, é a saída, né? Porque na China, vocês sabem que, na China não, na Índia, a vaca é sagrada, então não tem muito consumo de carne, e lá se prefere o Mac Chicken. Então, eles fazem essa adaptação e isso, então, percebo, não é totalmente fechado. Há uma adaptação de acordo com os gostos locais. E as características do contrato de franquia, né? Quais seriam essas características? Independência das partes, ou seja, são pessoas jurídicas distintas, por isso que a gente estava falando, né? Por exemplo, do Burger King, todos os Burger King são da Ambev? Não. Pode ser que tenha. Pronto, aqui no Brasil, em relação ao McDonald's, quando vocês verem a razão social do McDonald's ser Arcos Dourados S.A., é porque é o restaurante é da própria McDonald's. Aqui em Caruaru, acredito que não tenha, mas em Recife eu já vi. Já vi. Aí Arcos Dourados S.A. Aí pronto, aí é o McDonald's mesmo. É o McDonald's Brasil.
Cooperação, existe uma relação permanente, o formato é uniforme, porque na franquia tem que seguir aquele formato, se você não seguir, você perde. As obrigações do franqueado e do franqueador, ou seja, definido claramente qual é a obrigação de um e qual é a obrigação do outro. Assim como acontece na distribuição, o franqueador, ele dá instruções de marketing, faz campanhas de marketing, e o franqueado veicula localmente. Elementos típicos do contrato de franquia. A licença da marca, como é que ela pode ser usada, a transferência de know-how, que eles dão treinamentos, né? Eles fazem essa parte de treinamento. Privilégios, se tem ou não. Operação de franquia, o território e o manual operativo que explica como é que funciona o negócio, tá? Inclusive, eles dão até cursos de gestão. É bem completo mesmo. Por um lado, para o franqueado é bom porque ele já recebe um produto que já é bem conhecido, bem trabalhado, e que ele vai receber a capacitação para poder operar aquele produto. Os elementos típicos são aqueles que têm que sempre estar presentes. Já os elementos alternativos, ele pode ou não estar presente, dependendo das partes, como compromisso de assistência financeira, se ocorrer uma crise, uma parada como foi essa do coronavírus, a publicidade, também, né, entra aí, a não concorrência, ou seja, ele não pode vender produtos da concorrência, só daquele, geralmente é proibida. Compra de bens e serviços e confidencialidade, porque repassam algumas informações confidenciais. E, por exemplo, o McDonald's acho que é questão principalmente do molho. Não pode divulgar para que a concorrência não compre. E já vem pronto, né? Então tem a confidencialidade. Sim, e no âmbito do Alex Mercatória, existe a publicação ICC número 557, intitulada ICC Model International Franchising Contract, que é o modelo de contrato internacional de franchising da ICC. Então, o número 557 é aquele que estabelece o padrão. E o que mais? Sim. Geralmente, os contratos de franquia possuem prazo determinado, prevendo a sua prorrogação ou revogação. O prazo depende das partes, né? Referências, como sempre, né? Aliás, vocês já sabem, né? Nessa disciplina a gente tem muita dificuldade com referências. E vocês já conhecem. Então, tem aqueles livros e tal. E o que mais, gente? Acho que por hoje já deu, né? Ou vocês querem mais assunto? Pronto, Luiz. Tá, beleza. O de frango é melhor. Tranquilo. Não, assim, a gente cumpriu aquilo que a gente está prevendo, tá bem, tá satisfeito, e se vocês não tiverem mais nada, supimpa, fazia tempo que eu não escutava isso, Lúcio. Hoje vocês estão meio nostálgicos, acho que vocês não estão assistindo coisa dos anos 80, 90, porque eu estou vendo muita gente jovem. Luiz é aquela que gosta de anotar igual ela tivesse estudado o ensino médio dos anos 90, sendo que nos anos 90 acho que ela não era nem nascida. Lúcio agora falou em supimpa. Luiz falou em serelepe. Serelepe. Eu já notei, Luiz. Eu nunca disse não, mas eu já notei que você é bem anos 90. Eu já tinha pensado nisso, é verdade. Nasceu em 98 é uma nostalgia atrasada. Seria como eu. Agora, imaginem se eu andasse com as roupas dos anos 70, aquela que nem meu pai andava, né? Com aquela coisa bem assim. E o pior é que meu pai usava. Tem as fotos de meu pai naquele tempo, nos anos 70, que ele usava, né? Já pensou se eu fosse assim, anos 70? Usava aquela costeleta até aqui, ó. As calças boca de sina. Tampa de crush. Pronto, agora a Elton foi para os anos 70, que crush é coisa dos anos 70. Sim, eu também. Anos 80 era muito carregado. 90 tinha umas tosqueiras também.
Mas era divertido. As músicas, sim, Lúcio, as músicas, nem compare, nem venha comparar, né? Nem venha comparar hoje com esses sertanejos aí, fazendo live. Então, nem comparem, nem comparem, nem comparem. As músicas dos anos 80, claro, tinha Tosqueira, tinha Tiririca nos anos 90, né? Tinha Mamonas Assassinas, mas reparem, Mamonas Assassinas tinham uma criatividade, né? Eles eram muito criativos. Mas por outro lado, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Paralamas, etc. É fantástico. Mas é isso, pessoal. Vamos deixar vocês. Eu vou, vamos encerrando a nossa aula. Por hoje, não deixem de fazer aqueles exercícios, tá? Isso faz parte da aula e, como eu disse, a principal forma de oferir frequência é vocês fazendo aqueles exercícios, tá? Então, tem um que termina hoje, façam. Quem não fez, tem umas 4 pessoas da turma que não fez, que não fizeram, perdão. E façam, até porque isso integra, esses exercícios integram essa aula. Pronto, já dá para vocês fazerem o do ponto 2, quem já quiser adiantar, porque eu terminei o ponto 2 não, a parte 2 do ponto 6, porque eu terminei agora tudo. E diz, não, eu queria ver o professor terminar a explicação. Pronto, vocês podem fazer agora. Tranquilo. E eu vou já fazer minha obrigação, né? Hoje é meu dia de obrigação espiritual, dar uma rezada, vou pedir para vocês também, né? Então, façam Obrigado. os exercícios. Vou pedir, vou rezar meu texto, está aqui. Né? Qualquer hora depois a gente pode marcar, se vocês quiserem, alguma coisa para a gente fazer, mas não no horário de aula, tá? A gente marca fora. Então, vou pedir por vocês, já estou deixando meu texto aqui, ó. Daqui a pouco eu vou rezar. Tá certo? Então, gente, boa noite, deixem o seu presente aqui. Desejo a todos uma boa semana. A gente só vai ter aula até amanhã, que sexta é feriado, né? 1º de maio. Então, presente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Podem estar indo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Até a próxima. Então, boa noite, podem estar indo. Não deixem de fazer os exercícios, principalmente o que se vence hoje. Eu passei o dia todo enrolando. Pronto. Para não olhar, então não pagando assim, não. Boa noite. Obrigado, Renan. Até mais.